Bom dia, gente. Graça e paz. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Queridos, é um prazer estar aqui com vocês, poder servi-los. A gente ama muito Nelsinho e a Cristi, respeita, admira aquilo que eles têm feito. Em especial essa escola que celebra os 10 anos. A gente fica mais contente ainda de poder contribuir de alguma forma. Tem um assunto que eu tenho ensinado bastante pelo Brasil afora, e conversando com a Cristi, a gente achou que seria interessante abordar isso aqui. Para que eu pudesse fazer isso bem feito, bem feito não, nós vamos fazer bem feito. Para que pudesse fazer isso completo, eu precisaria assim de umas 8 a 12 horas para ensinar mais a respeito do assunto. Então vou ter que ficar mais assim, naquela intenção de dar um panorama. Mas o que tem incomodado o meu coração para falar e ensinar, também eu senti isso em relação a Cristi, era que a gente pudesse falar um pouco a respeito de como andarmos no Espírito, nas manifestações do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo. Eu creio que desde o básico, de aprendermos a ter uma vida debaixo da liderança do Espírito Santo, até fluir com essa marca do sobrenatural, eu creio que isso é indispensável, não é só no ministério, independente do tipo de trabalho que a gente exerça, isso vai ser significativo, mas eu creio que para se viver a vida cristã nós precisamos. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20. Fiquei muito feliz de poder encontrar ontem meu amigo pastor Harold, dividir com ele o quarto. Pastor Harold foi uma das maiores influências na minha vida. Eu trabalhei com ele 12 anos. Ele realmente me marcou em Deus, me treinou, me discipulou, me preparou. Eu tenho certeza que vocês foram muito abençoados antes, não é verdade? Feliz também de ver meu amigo Sóstenes aqui. Para os íntimos, Sóste. Você é precioso, querido. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e 22. O texto diz assim: esse é o momento onde Jesus, depois de já ressuscitado, ele aparece aos discípulos. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Essa frase do versículo 21, ela para mim é muito forte. Jesus diz: assim como o Pai me enviou. Esse assim como o Pai enviou é do mesmo jeito que o Pai me enviou, da mesma forma, da mesma maneira que o Pai me enviou. Essa é a forma, esse é o jeito, essa é a maneira que eu vos envio. Quando Jesus está dizendo que é da mesma forma, ele não está dizendo apenas que nós recebemos uma missão parecida, mas ele está falando da natureza do envio. Não só de recebermos uma missão, mas de recebermos da parte de Deus todo o suporte necessário para a execução da missão, para o cumprimento da missão. Muitas vezes eu tenho visto as pessoas de forma errônea pensar no ministério de Jesus não como se ele fosse homem. Eu tenho visto até pastores, pregadores, ensinando a respeito do ministério de Jesus, dos seus milagres, como se ele tivesse feito tudo aquilo que ele fez na condição de Deus. Nós sabemos que Jesus era Deus, em essência, identidade, ele nunca comprometeu isso, mas a Bíblia diz no livro de Filipenses, no capítulo 2, que subsistindo na forma de Deus, ele não julgou ser igual a Deus uma coisa a qual se devia aferrar, se prender. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Obviamente não deixou de ser Deus, mas ele deixou de usar, enquanto caminhou aqui na terra, atributos exclusivos que pertencem só a Deus. Por exemplo, tem 3 atributos que pertencem só a Deus, que é muito fácil a gente entender isso. Um deles
é onipresença. A palavra oni significa todo, né? Todo presente. Deus tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas quando Jesus caminhou aqui na terra, ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele se limitou ao uso de um corpo. Ele ia a um lugar de cada vez. A Bíblia diz que ele ia de cidade em cidade. Ele não estava em todas as cidades ao mesmo tempo. Um outro atributo que pertence só a Deus é a onisciência, a capacidade de conhecer todas as coisas. Mas Jesus, como homem, a Bíblia diz que ele cresceu em conhecimento e sabedoria diante de Deus e dos homens. Você vai ver muitas vezes Jesus fazendo perguntas. Como no caso do pai daquele menino endemoniado de Marcos 9, quando ele é trazido, Jesus pergunta para o pai: há quanto tempo sucede isso? Desde quando esse menino começou a ter problema? Uma pergunta que seria totalmente desnecessária se ele estivesse movendo na onisciência. Mas o que para mim é mais claro, querido, é o mais importante argumento aqui, é que Jesus não usou o atributo da onipotência. A Bíblia diz em Atos 10, 38, se você puder, abra lá comigo, o texto diz acerca de como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. A Bíblia diz: o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Primeiro, a Bíblia diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. O ministério de Jesus começa com a experiência, né, do batismo no Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi ungido com o Espírito Santo e poder. E que enquanto ele curava os enfermos, os oprimidos do diabo, a Bíblia diz que ele fazia isso não porque era Deus. A Bíblia diz, mas porque Deus era com ele. Porque o ministério de Jesus, que ele foi realizado na condição de um homem. Em João 14, 12, Jesus diz assim: quem crê em mim fará as obras que eu faço e até mesmo outras maiores. Se as obras que ele fez como Deus, como é que nós poderíamos fazer as mesmas coisas? O que dizer das coisas maiores? Mas um segredo, querido, tremendo da Bíblia, é que Jesus realizou a obra do seu ministério como homem ungido pelo Espírito Santo. Onde Jesus estava se movendo em milagres, revelando segredos do coração das pessoas, ele, na verdade, estava se movendo debaixo dos dons, das manifestações do Espírito Santo. E nós podemos entender, querido, que a maneira como Deus está nos enviando para realizar a sua obra, a maneira como Deus está nos enviando para realizar a obra do ministério, é a mesma forma como Jesus foi enviado. Assim como não faltou unção, graça, autoridade sobre a vida de Jesus, o compromisso de Jesus é que isso também não vai faltar nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Essa obra, querido, ela é sobrenatural. E nós temos todo o respaldo do céu, querido, para que possamos fazer essa obra de Deus, que envolve basicamente ganharmos as pessoas, cuidarmos bem delas, edificarmos elas para manifestarem a imagem e semelhança de Jesus, né? Nesse processo nós temos muitas práticas, o que vai incluir a vida de louvor, a adoração da igreja, mas dentro dessa missão, querido, eu e você temos essa afirmação, esse respaldo, esse aval de Jesus, de que nós seríamos enviados por Ele da mesma forma como o Pai o enviou. E que Jesus está falando sobre o Espírito Santo, querido, eu não tenho dúvida. Porque tão logo ele diz isso, ele sopra sobre os discípulos. E ele diz: recebei o Espírito Santo. Até a morte e ressurreição de Jesus, ninguém na Bíblia tinha ainda a experiência do novo nascimento. As pessoas até tinham manifestações do Espírito Santo, mas não o Espírito Santo habitando dentro delas. Nesse momento, quando Jesus sopra, né, sobre os discípulos, eu acho interessante, porque a Bíblia chama Jesus de o outro Adão, o último Adão, né, o segundo Adão. Assim como Adão veio para ser um cabeça de raça e gerou pessoas semelhantes a si, né? Em toda a criação Deus deu aquela ordem: cada um se reproduza, cada coisa se reproduza segundo a sua espécie, desde as árvores, dos animais, e obviamente isso afetou o homem. Quando Adão pecou, compromete pelo pecado a sua natureza, ele começou a reproduzir pessoas semelhantes a ele. A Bíblia diz em Romanos 5,12, que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens. Ele, como cabeça de uma raça, ele se tornou um modelo, e ele, quando se corrompeu, reproduziu de forma corrompida, segundo o modelo. Mas Jesus veio, querido, para ser
o cabeça de uma nova raça. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser semelhantes a Jesus. Romanos 8, 29 fala, né, a respeito disso, que nós somos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho. E agora Jesus como cabeça de raça, né, é não só o modelo, a imagem que nós temos que alcançar, mas a forma de viver, a maneira como nós devemos andar em Deus, não só em obediência à palavra como Ele fez, mas até mesmo a forma de executar o ministério. Ele é a referência. E eu creio, querido, que nós podemos e devemos desejar um ministério marcado pela ação e pelas manifestações do Espírito Santo. E eu creio que daqui até a noite, a gente, além de poder refletir um pouco sobre isso, eu creio que nós também vamos poder experimentar um toque, um derramar do Espírito Santo no nosso meio. Amém? Eu queria que você fizesse uma cara bem profética de crente, para o vizinho ao seu lado, uma capricha na cara profética. E fala assim para ele: papai vai te pegar de jeito. Eu quero que você fique na expectativa do que Deus vai fazer, querido. Né? Eu creio que a nossa expectativa, ela define a dimensão do toque que a gente pode receber. Então eu quero te desafiar isso em nome de Jesus. Amém? Ok, eu quero que você avance comigo agora para o livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, no capítulo 8. Versículo 14. Nós vamos ler do 14 ao 16. Eu tinha 15 anos de idade quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu nasci e cresci numa igreja assim bem conservadora, bem tradicional, e eles quase davam a entender que o Espírito Santo tinha sido sepultado junto com o último dos apóstolos, que tudo aquilo que você lê no livro de Atos era só para aquela época, só para aquele tempo, que os dons do Espírito Santo tinham passado, até porque essa interpretação equivocada sobre quando, ela tem até um certo fundamento bíblico, porque a Bíblia diz que um dia os dons vão cessar. Né? A Bíblia diz que quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte vai ser aniquilado, vai cessar. Mas a Bíblia diz, havendo profecias cessarão, havendo línguas cessarão, e a Bíblia diz, havendo conhecimento cessará. Então, se os dons tivessem cessado, o conhecimento teria que ter cessado também. Né? No entanto, eles abrem uma exceção para o conhecimento continuar e tentam fazer os dons ter fechado, ter sido encerrado. Mas naquele ambiente, apesar de ensinarem dessa forma equivocada, eram pessoas que amavam a Deus, que andavam na luz que tinha, né, com sinceridade no seu coração. Eu aprendi a amar o Senhor e, com o tempo, à medida que fui despertado e comecei a buscar o batismo do Espírito Santo, eu acabei recebendo essa experiência. Ela me impactou muito, foi um divisor de águas na minha vida. Eu passei uns 3 dias, né, falando em línguas quase sem parar. Eu voltei de fato impactado, né, como a gente gosta de dizer lá no sul, uma gíria que acho que foi o pastor Harold que inventou, a gente voltou aleluiado, e eu fiquei assim, realmente empolgado. Agora, eu não sabia muita coisa a respeito do Espírito Santo, a respeito dos dons, e eu me lembro que logo depois da experiência eu comecei a procurar me aproximar de pessoas que estavam andando em Deus, se movendo nos dons, que tinham, né, experiência com o mover do Espírito, porque eu ouvi alguém em algum lugar dizer, você quer ser uma águia, ande com elas, quer ser uma galinha, ande com elas. E eu falei, eu tenho que colar nos caras que estão voando alto. E eu lembro que nessa busca eu me aproximei de algumas pessoas, e eu me lembro de uma reunião, quando eu recebi a primeira palavra profética, né, que pelo menos que eu me lembro, meus pais falam de pessoas terem profetizado sobre meu ministério quando eu era criança, mas eu não me lembro disso. Mas um irmão vem até o lugar onde eu estou sentado durante o período de louvor e adoração, era um pastor na verdade ele, e ele chega para mim e diz, olha, eu não te conheço, mas o Espírito Santo me incomodou de vir aqui e te entregar uma palavra. Para mim que nasci e cresci, né, numa igreja bem tradicional, e se entregar uma palavra, eu achei que ele ia ler um versículo da Bíblia para mim. Né? E eu falei, pode ir em frente, pode entregar a palavra. E fora que ele lascou uma palavra profética assim, impactante na minha vida. Impactante, porque como diz Paulo aos Coríntios, ele revelou segredos no meu coração.
né, impactante, porque ele falou de situações que o meu pai no ministério estava passando, enfrentando, e ele não tinha realmente como saber. Mas mais do que a capacidade de abordar os detalhes, né, as informações que ele não tinha, foi de fato aquela experiência, né, com o toque de Deus na minha vida, enquanto ele falava e ministrava, eu de fato podia no meu espírito perceber que, né, havia uma manifestação de Deus, que o Senhor estava de fato usando a vida daquele camarada. E eu, quando fui embora aquele dia, eu fui, como diz a moçada hoje em dia, eu fui me achando, porque eu ficava pensando, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo que há, falou comigo, né? Porque durante muito tempo, querido, a minha imagem sobre a relação com Deus era equivocada. Eu imaginava Deus, né, relacionando com o homem meio que por atacado, né? Eu ficava, às vezes, quando criança, ali pré-adolescente, tentando imaginar como é que Deus respondia tanta oração. Quer dizer, tem tanta gente no mundo pedindo tanta coisa. Eu imaginava no céu uma espécie de máquina coletora de orações, né? Que aquilo ia entrando num grande funil e aí ia sendo separado por assunto. Pedido de dinheiro, pedido de família, pedido de cura, tal, para Deus dizer como é que ele controla esse negócio, né? Quando a Bíblia diz, né, a respeito de como Deus conhece as nossas ações, e às vezes os pais diziam, Deus está vendo. Eu ficava imaginando, é ele espiando tudo sozinho ou tem gente ajudando, né, a vigiar para ele? Porque eu não conseguia ter essa ideia de como esse Deus tão grande poderia se relacionar de uma maneira tão pessoal. Mas eu creio que esse é um segredo importante, querido, a gente descobrir esse Deus pessoal. Jesus disse que, né, ele conhece informações a meu e a seu respeito que até a gente desconhece. Jesus disse que ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. Eu sei que na de alguns é mais fácil ele contar do que na de outras, né? Mas isso mostra um Deus, querido, que de fato ele quer se relacionar de uma maneira muito próxima. E até aquele dia eu não conseguia ver isso. Mas quando esse camarada, pelo Espírito Santo, né, foi usado para falar de coisas tão pessoais, eu entendi um Deus que conhecia cada segredo do meu coração, um Deus que se importava com cada detalhe da minha vida, e eu confesso, querido, que eu fiquei empolgado. Isso afetou muito o meu relacionamento com Deus. De maneira que eu comecei a pensar, a processar, né, na minha cabecinha de 15 anos de idade, que eu me achava assim, naquele momento pensando, eu imaginei que eu tinha encontrado a solução para os problemas de Jesus, da igreja de Jesus na terra, né? Eu fiquei pensando, se todo crente descobrisse Deus de uma forma pessoal, como eu descobri, a vida deles ia ser completamente diferente. E eu fiquei pensando, mas por que a maioria não entende isso como eu não entendia? Eu falei, bom, se o que me levou a entender o Deus pessoal foi uma palavra profética carregada de tantos detalhes, então se cada crente recebesse uma palavra profética no estilo da que eu recebi, eles também iam descobrir esse Deus pessoal como eu descobri. Mas eu me perguntava, mas por que não tem mais palavra profética? Mal sabia eu que o problema em alguns lugares não era a falta de profecia, era o excesso, né? Mal sabia eu que em outros lugares o erro estava acontecendo de outra forma. Mas eu pensei, deduzi que então o que estava faltando, né, era profecia, e eu me candidatei para Deus. Falei, olha, se for por falta de profeta, eu estou aqui. O senhor pode contar comigo, o senhor pode me usar. Naquele dia, querido, nasceu no meu coração o desejo de poder ser usado por Deus dessa forma, né? De contribuir da mesma maneira como contribuíram comigo. E eu comecei a caminhar mais próximo desse pastor que tinha me dado essa palavra. A gente tinha um trabalho de evangelismo nas ruas junto. E sempre antes de sair tinha um tempo de oração, de adoração. A gente se preparava, se fortalecia, ministrávamos uns aos outros. E era impressionante a maneira como Deus, né, usava aquele cara para fluir nos dons do Espírito Santo. O que eu vi ele dar de palavra profética, revelação, de línguas com interpretação, era um negócio assim impressionante. Chegou o ponto quando ele dizia assim, Deus me disse. Eu falei para ele, eu já nem duvido mais, né, de tanto ver como Deus tem te usado. Mas um dia eu me aproximei dele e eu comecei a perguntar para ele, amigão, que Deus fala com você, eu não tenho dúvida. A minha pergunta para você é, como é que Deus fala? Como é a voz de Deus? É voz de homem, é voz de mulher? É sempre a mesma voz, né? Tipo quando você liga para um amigo, atendeu do outro lado da linha, você já sabe quem é. Ou se a voz foi diferente, você já imagina, foi engano, né? E eu comecei a fazer perguntas e ele ria. Até eu hoje tenho vontade de rir das perguntas que eu fazia, né? Mas
ele começou a rir, porque eu tive uma experiência quando muito novo, de ouvir uma voz falando comigo, a respeito do meu chamado, do meu ministério. Então eu imaginei, se isso é Deus falando, né? O cara que dizia Deus me disse, eu imaginava ele ouvindo vozes o tempo todo. E aí eu estou lá perguntando, como é que você ouve? Ele começou a rir, ele olhou para mim e falou, Luciano, 2 ou 3 vezes na minha vida apenas, eu ouvi Deus falar comigo de forma audível, né? Ele falou, Deus não fala assim no meu ouvido do jeito que você está imaginando. Eu falei, mas se não fala no ouvido, fala onde? Ele falou, não, Deus fala comigo do lado de dentro. Eu falei, então quer dizer que você tem um ouvido lá de dentro? Aí ele falou, não, né? Deus fala comigo através de uma impressão no meu íntimo. E eu, ignorante, falei, impressão para mim é coisa de gráfica, né? Não estou entendendo. Ele falou, Luciano, você fantasiou na sua cabeça uma manifestação de Deus que é muito diferente da realidade. Ele falou, aliás, esse é o maior problema da igreja, é mistificar demais as manifestações do Espírito Santo que são simples. Ele falou, a maneira de Deus falar comigo é muito parecida, ele falou, para tentar então trocar em miúdo e você entender, é muito parecida com um pensamento ou um sentimento. E uma hora que ele falou isso, né, penso num cara chutando todos meus castelinhos de areia, tudo que eu tinha fantasiado, eu fiquei, né, praticamente decepcionado quando ele falou daquele jeito. Eu falei, então o que garante que não é você pensando ou sentindo, se é tão parecido com o pensamento ou sentimento? Ele falou para mim, aquela palavra que eu te dei aquela vez, fui eu pensando ou sentindo? Eu falei, não, aquela foi boa, aquela se acertou mesmo. Ele falou, Luciano, algo a respeito da forma do Espírito Santo agir e falar, que você precisa entender, isso vai mudar a sua vida, é a simplicidade com que ele fala com a gente. Ele falou para mim, como é que você sabe? Ele falou, deixa eu ajudar você a entender o que é isso que eu estou falando. E ele me perguntou, como é que você sabe que você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Eu falei, tenho. Se você saísse da igreja agora e um caminhão te atropelasse, você tem certeza que você ia, né, para o céu? Eu falei, com certeza. Ele falou, mas como é que você sabe? Alguma vez Jesus te apareceu em pessoa? Pode dizer, meu filho, eu mesmo te garanti, né, com o meu próprio sangue, né, você está dentro. Eu falei, não, ele nunca apareceu para mim. Ele falou, talvez um anjo então apareceu para você. E diz, ó, quando chegar na porta do céu, está aqui ó, uma cópia autenticada do livro da vida, menciona número de protocolo tal, né, eles vão fazer a conferência, você vai entrar. Eu falei, não, também nunca vi anjo. Ele falou, bom, talvez você não teve uma visão, mas talvez você ouviu uma voz celestial. Eu falei, não vi, não ouvi nada. Ele falou, então como é que você sabe? Como você pode ter certeza que você é salvo? E a minha resposta para ele é a mesma que eu dou até hoje. Eu falei, eu sei porque sei porque sei. Devia ter dito, como é que sei? Não sei, só sei que eu sei, né? Agora, eu falei para ele, eu sei, só não sei te provar de onde vem tanta sabeção, tanto sabimento. Mas toda essa sabeção e sabimento está dentro de mim, eu sei. E naquele momento foi que ele me conduziu esse texto de Romanos. Romanos 8, 14 a 16. Diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Agora olha o 16, o próprio Espírito que recebemos testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.